Tinha um menino sentado na encruza, perguntei o que é que há. Tinha um menino sentado na encruza, perguntei o que é que há. Ele me disse, eu sou Exu Mirim, eu sou pequenininho, venho aqui pra te ajudar. Ele me disse, eu sou Exu Mirim, eu sou pequenininho, tô aqui pra te ajudar. Tinha um menino sentado na encruza, perguntei. Saravá Umbanda, Saravá, Laroyê, Mojubá, Axé, Laroyê Mirim, Saravá Mirim, Exu Mirim, Pombagira Mirim é Mojubá. Então hoje, terminando a nossa sequência de 3 lives sobre esquerda na Umbanda. Pode fazer assim, ó. Hoje é a última live da sequência. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Grazi. Lua Guiar, tá sempre aqui com a gente. Soraya, Renata. Então, boa noite para todo mundo que tá chegando aí, ó. Fernando Botega, que tá sempre por aqui também. A Dani, a Pati. Então, axé para todo mundo que tá chegando. Eu vou pedir para vocês já fazerem o seguinte, ó. Já clica no coraçãozinho aqui do lado para o Instagram poder distribuir a gente, vai? Para poder avisar mais gente que a gente está ao vivo para falar de Umbanda, para falar de esquerda, para falar de Exu Mirim. Josi Saboia, Stephanie chegou junto também, axé, filha. Gratidão por ter vindo. Então, a gente começou uma trajetória conceitualizando o que era esquerda na Umbanda. Passamos pelos campos de Exu, os campos da realização. Passamos pelos campos de Pombagira, os campos do desejo. Boa noite, Isabel. Axé. Passamos pelos campos de Pombagira, pelos campos do desejo. E hoje chegamos aos campos de Exu Mirim, de Pombagira Mirim, os campos do interesse e da intenção. Então, se a gente precisa entender, se a gente quer entender essas entidades que trabalham à esquerda da Umbanda, e aí vale uma revisãozinha. Esquerda, tal como polo negativo absorvedor da Umbanda. Salve, Cláudia. A Teca entrou com outro perfil agora. O Canva do Zero é a Teca também. Ó. Quem quiser seguir lá, aprender a usar o Canva, legal. Fazer um monte de arte bacana. Então, assim, quando a gente entende que a esquerda é o polo negativo absorvedor da Umbanda, a gente também entende quais são as potencialidades trazidas por esses guias que se apresentam para trabalhar no polo negativo. E aí a gente começa a entender o tamanho da caridade prestada por um ser de luz, o tamanho do amor prestado por um ser de luz, um ser ascensionado. E aí a gente desconstruiu, né, durante essas 2 últimas lives, essa história de que Exu precisa trabalhar para evoluir. A gente entende Exu, a gente entende Pombagira tal como seres ascensionados, como espíritos humanos ascensionados, que escolhem trabalhar nas trevas em prova de grande amor pela própria humanidade, para que possam estender a mão aos caídos. Aqueles que caíram nas suas próprias sombras. Aqueles que tropeçaram na sua caminhada. Aqueles que tropeçaram em algum momento e se viram em uma encruzilhada. E ali estava Exu. Ali estava Pombagira. Para te guardar, para te proteger, para te levantar de fora para dentro, de dentro para fora. Todo esse conteúdo está gravado lá no nosso canal Uma Banda no YouTube. Você pode assistir, se você por acaso... Quem está aqui não assistiu as 2 últimas lives, levanta a mãozinha aí. Quem está aqui não assistiu a live sobre Exu, a live sobre Pombagira, só chegou agora na live de Mirim. Quem não assistiu a live de Exu, a live de Pombagira, elas estão gravadas no canal Uma Banda. Você pode ir lá e estudar Umbanda a partir deste conteúdo, desse material, tá? E quem ficar aqui até o final da live vai receber uma novidade em primeira mão.
A Eliane não perde nenhuma, tá sempre aí. Então fica aí até o final da live, porque a gente vai fazer um lançamento aqui, tá? Não falei com a Teca ainda, mas vou fazer. Depois, se ela quiser brigar comigo, eu seguro a onda. Eu fiquei de combinar uma coisa com ela aqui, mas acabou não dando tempo. Então hoje a gente adentra os mistérios de Exu Mirim, né? Que é algo que precisa ser mais compreendido dentro dos terreiros de Umbanda. Porque a gente... Vamos lá, né? Vamos fazer uma revisão primeiro? O que vocês acham? Beleza? Fazer uma revisãozinha básica, e aí enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Vai fazer lançamento sem avisar. Não, vou fazer aqui uma promo, vai. Vou fazer aqui uma parada bacana pro pessoal que ficar até a live, até o final da live, mas só pra galera que estiver até o final. Então, enquanto vocês vão clicando no coraçãozinho aí pro Instagram notificar mais gente, vamos falar aqui sobre regras da live, né? Vamos lá. Regra número 1. Clicar no coraçãozinho o tempo todo para poder o algoritmo distribuir nosso conteúdo. Vai, fica aí do lado do telefone com o dedinho assim, beleza? Regra número 2, todas as perguntas relacionadas ao tema, claro, né? Não vamos perguntar de caboclo, de preto velho hoje, vamos manter o foco aqui em Exu Mirim, Pombagira Mirim. Elas são colocadas aqui na caixinha de pergunta, tá? Tem uma interrogação, um balãozinho com uma interrogaçãozinha aí. E aí dentro dessa interrogaçãozinha, o pessoal merece, né, Tequinho? Dentro dessa interrogaçãozinha você coloca a tua dúvida, porque daqui a pouco, depois que eu dissertar alguns minutos aqui sobre o tema, eu vou abrir a caixinha de pergunta aqui com a dúvida do pessoal. E aí agora tem uma última, que é, na verdade, o que a gente tem feito nas últimas lives, que é o seguinte: para esse material ficar salvo, gravado, servir como material de estudo, a gente colocou uma meta aqui de arrecadar pelo menos 20 selinhos em cada live dessa. O que é selinho? Aqui embaixo para você deve estar aparecendo uma opção escrito assim, ó, comprar selinho. Quando você clica nessa opção, você pode colaborar com o Projeto Uma Banda aqui, para a gente manter todo esse projeto funcionando e, sobretudo, colaborar com a expansão do nosso terreiro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, para quando a pandemia acabar, a gente quer ampliar esse espaço de atendimento para poder atender a mais pessoas, e para isso a gente está fazendo essa sequência de lives para arrecadar grana através dessa ferramenta que o Instagram disponibilizou, que são os selinhos. Você pode ajudar aí tanto a live a ficar salva para você poder estudar com ela depois, quanto ajudando a gente aqui no projeto de expansão do terreiro, beleza? Então é só clicar aqui embaixo, bateu 20 selinhos, a live é salva no YouTube, canal Uma Banda. Não bateu 20 selinhos, quem assistiu, quem não assistiu, não assiste mais, beleza? Fechou? Então vamos lá. Dentro da esquerda, né, ó, a Cláudia Saavedra já começou. Ela sabe o tamanho do espaço aqui, né, Cláudia? Seu tranca-rua tá meio sem espaço para trabalhar, a gente precisa de mais tamanho aqui. Então, dentro da esquerda na Umbanda, dentro desse polo negativo, absorvedor, e aí a gente tem que relembrar que negativo não quer dizer ruim, tá? Negativo tal como a polaridade de uma bateria, onde um lado absorve, o outro lado expande. A gente tem na Umbanda uma religião bipolarizada. Na direita a gente vai falar que são os guias que são expansores, e na esquerda a gente vai falar que tem guias absorvedores, tá? Dentro desse contexto ainda existem muitas nuances, mas para dar uma resumida, a gente pode imaginar assim, ó, um polo positivo e um polo negativo. Dentro do polo positivo a gente vai encontrar caboclos, pretos velhos e crianças, tá? Em alguns terreiros você vai chamar de caboclos, pretos velhos, hereis, etc. Como pilar principal. Dentro do polo negativo você vai encontrar Exu, Pombagira e os Mirins. Quando eu falo os Mirins, eu estou falando de Exu Mirim e Pombagira Mirim, que são duas linhas de trabalho que se assemelham muito, mas têm as suas diferenças, e a gente vai falar nessas diferenças durante a live, ok? E aí a gente falou lá sobre Exu, quem é Exu, explicamos tudo sobre quem é Exu na primeira live. Exu tal como orixá, Exu tal como guardião, Exu tal como guia de trabalho. Depois a gente falou sobre Pombagira, tal como orixá, tal como guardiã, tal como guia de trabalho, tal como representatividade da voz da mulher no terreiro. Isso tudo está gravado lá no canal, porque essas duas lives bateram os 20 selinhos, que são a nossa meta aqui. E aí hoje a gente vai adentrar no campo de talvez a linha de trabalho, os guias,
que são menos compreendidos dentro desse universo da esquerda na Umbanda, que são os Exumirins. E as Pombagiras Mirins, menos compreendidas ainda. Ah, mas por que é tão mal compreendida? Porque poucos se debruçam sobre esse mistério. E eu sempre falo aqui que o mistério se abre para aqueles que se debruçam sobre ele, né? Todo conhecimento vem a você à medida que você busca pelo conhecimento. E aí a gente começa a entender o seguinte: qual é a visão de Exumirim que se tem nos terreiros? Deixa eu abrir aqui que tá calor danado. Tá quente no Rio, viu, gente? Vocês estão reclamando do frio no resto do Brasil, eu tô suando aqui. E aí qual é a visão que se tem de Exumirim na maior parte dos terreiros? Você tem a visão do maloqueiro do astral, do trombadinha da esquerda, de uma coisa muito deturpada, e socialmente, inclusive, injusta, se a gente parar para analisar direitinho, tá? Então, o que a gente percebe nos terreiros aí, né? Exumirim se apresentando de bonezinho preto, pedindo uma cerveja e um cigarro e te chamando de ô tia. Qual é, tia? A parada é a seguinte, tia. De vez em quando ainda pede uma camisa do Flamengo, do Corinthians, pede uma camisa de time de futebol, fica um negócio meio assim, uma coisa meio esquisita, né? E parece meio que você tá falando ali, você tá trocando ideia com um assaltante. Quem já sentiu assim? Que parece que você tá trocando ideia com um trombadinha e tal. Em outros terreiros, o maloqueiro do astral, é a visão que se tem deturpada de Exumirim, né? Em outros terreiros, Exumirim não é nem guia de trabalho. Ele vem, né, incorpora, descarrega, mas não fala, não dá consulta. Então as pessoas entendem que aquela entidade talvez não esteja apta a conversar com um ser humano, né? E aí eu me pergunto por quê? Porque se ele apareceu ali no terreiro, se ele incorporou no médium, se ele está ali para trabalhar, por que não pode conversar? Por que não pode dar consulta? Por que não pode dar um passe? Por que não pode? Porque não pode. Não pode porque não se compreende. E aí dentro dessa visão de trombadinha do astral, a gente entende o seguinte: bom, é porque meu Exumirim falou que ele tinha uma vida, né, que ele morou na rua, que ele fumou crack, que ele cheirou cola, que ele foi marginalizado, que ele batia carteira na 25 de março, ou aqui na Cinelândia, aqui no Rio, e aí ele morreu, e aí tá trabalhando como Exumirim para poder evoluir. Quem já ouviu essa historinha? Quem já ouviu essa historinha? De que era uma criança marginalizada, que viveu em situação de rua, viciada em droga, passou por N situações sociais, uma criança, um adolescente, que muitas vezes não escolheu estar naquela situação. Já ouvi que ele pulava de telhado de terreiro para pegar maconha do lado de fora. Olha só, que louco. É muito louco essa visão, né? Essa visão é, no mínimo, socialmente injusta. Porque você imagina que uma criança que viveu em situação de rua, um adolescente que viveu em situação de rua, ele não escolheu viver aquela situação. E aí depois que ele morre, ele tem que pagar por uma situação que ele não escolheu, a situação de vida daquela. Uma criança ou um adolescente que vive em situação de rua, viciado em droga, batendo carteira, ele foi colocado ali pelas vicissitudes da sociedade. Se ele pudesse, ele estava em casa com o pai e com a mãe jogando videogame, é claro, como uma criança, né, que teve mais privilégios sociais. Então aí depois da morte ele continua pagando, né? Ele já se ferrou em vida, muitas vezes nem por escolhas que ele não pôde fazer, aí morreu e vem trabalhar como Exu para poder evoluir, porque ele é muito involuído. Então a gente precisa desconstruir essa visão do maloqueiro do astral para a gente começar a falar de Exumirim. Deixa eu ver o que o Corrêa falou aqui, ó. É difícil ver um Exumirim de morte natural. Só assassinato, atropelado, drogado. Então, assim, a visão que eu vou passar para vocês hoje transcende essa questão da morte. Porque essa visão de Exumirim, trazida pela teologia de Pai Rubens Saraceni, né, trazida por
Pai Benedito de Aruanda, por Mestre Seima, através do seu médium, Pai Rubens Saraceni, meu mestre, a gente passa a entender Exu Mirim não como alguém que morreu, mas como alguém que nunca encarnou. E aí a gente começa a falar de um ser encantado. Ele não pode ser o maloqueiro do astral, ele não pode ser a criança marginalizada, porque ele nem nunca foi criança. Ó, que novidade pra vocês, viu? A gente vai soltando as novidades assim. Você tá falando com um ser ali que nunca esteve dentro de um corpo humano encarnado. Saludos desde Brasília, hermano. Acheu. Você está falando com um ser humano ali que nunca teve encarnado. Com um ser humano que nunca... Com um ser humano, com um ser não humano que nunca passou pela experiência humana. É um encantado de um plano paralelo ao nosso, à nossa esquerda. Entrei só para deixar meu axé. Axé, Gi. Os encantados nunca foram encarnados. Eles podem estar em processo de preparação para uma encarnação ou nem. Oxalá abençoe, Romário, axé. Então, você passa a entender, você passa a olhar para aquele ser ali e ver assim, nossa, ele nunca teve aqui, ó, na carne. Então, qualquer coisa que eu disser para ele, eu tenho a possibilidade de escutar o ponto de vista de alguém que nunca passou por esses problemas que vivem aqui, ó. Que vivem aqui. De um encantado que mora num plano paralelo, que vem de um plano paralelo à nossa esquerda. Ah, Márcio, mas então por que ele se apresenta daquela maneira? Porque é daquela maneira que o médium entende e interpreta aquela energia. Vocês precisam entender que energia é interpretada. A partir do momento em que o médium interpreta a energia daquela maneira, o médium dá ânima àquela energia daquela maneira. Uma dúvida sobre os encantados. Se a evolução vem com a encarnação, como fica a situação deles? Existem muitas maneiras de evoluir, né? Hoje a gente chama mais de crescer do que de evoluir, né? Essa palavra evolução ela é pesada e ela leva a uma noia de que você tem que estar sempre evoluindo. Eu acho mais bacana a gente pensar em crescimento. E existem muitos caminhos para esse crescimento. Um deles é a encarnação. Deu um style, né? Até que diz que é estileira. Um dos caminhos de crescimento é passar pela experiência encarnatória. Mas no plano dos encantados existem outros caminhos de crescimento também. Tá? Então existem várias situações que te levam ao crescimento. Por exemplo, dentro da própria Umbanda, o caminho da mediunidade é um caminho de crescimento pessoal, espiritual, mental, emocional. Agora, só existe esse caminho de crescimento? Não, você pode crescer de outras maneiras na tua vida também. Da mesma forma é com os encantados, eles podem crescer sim, se você prefere a palavra evoluir, tudo bem, eles podem evoluir sim, mas não necessariamente encarnando, possivelmente encarnando, mas não necessariamente encarnando. E aí a gente tem que desconstruir esse paradigma da necessidade da encarnação para a possibilidade da encarnação. Necessitar é diferente de ter a possibilidade de, né? Acredito que não seja mais necessário encarnar, pois já chegou ao máximo. Então, eles nunca nem passaram pela carne. E aí, o que eles estão regendo ali? Qual é a deles? Qual é a desses seres que nunca passaram pela carne, estão ali, chegam no terreiro para falar com você, e aí se apresenta como tranquinha, caveirinha, morceguinho, sempre dão o nome de Exu no diminutivo. Porque a palavra mirim vem do tupi-guarani, que quer dizer pequeno. Então, um pequeno Exu. E a gente vai entender por que dessa correlação. Quando você fala em Exu, você fala em realização. Quando você fala em Exu Mirim, você fala no campo das intenções. Exu Mirim
tal como encantado rege a própria intenção humana. Ele permanece, ele permeia, ele transita pelo mesmo plano em que as suas intenções transitam. Chegar ao sétimo plano é preciso passar pelo nosso encarnatório. Então, não necessariamente todo mundo tem que chegar ao sétimo plano de ascensão e evolução do espírito humano, né? Então não é uma trajetória assim, ó, eu saio do plano fatoral e vou chegar ao plano... Não tem uma linha de chegada, né? É porque o nosso pensamento é retilíneo. E aí a desconstrução desse pensamento retilíneo, ó, é mexer com essa musculatura aqui e deixá-la menos retilínea. E entender diferentes caminhos de crescimento, que não necessariamente são retos e para cima. Deu para entender, Carol? Não, é uma visão que passa longe do kardecismo, inclusive, Tassi. Porque dentro do kardecismo a gente lida com espíritos que foram encarnados, né? E espíritos que foram encarnados e têm uma certa outorga que trouxeram de outra vida. Quando a gente está lidando com Exu Mirim, a gente está lidando com alguém que não teve nem vida, quem dirá outorga. E aí, como regente do plano das intenções, a gente que se diz assim, ó, sem Exu não se faz nada. E sem Exu Mirim nem nada se faz. Porque enquanto o Exu rege o vazio, Exu Mirim rege o próprio nada. E é no nada que as intenções são criadas. Nossa, quanto conceito complexo, né? É difícil para a mente humana conceber o nada. Porque quando você pensa em nada, você pensa automaticamente num lugar escuro e vazio. Só que você pensou num lugar. Se você pensou num lugar, você já não pensou no nada. ¿Qué me puede decir de Exu Maré? Maré tal como el mare. Si es como el mare, Exu de Iemonjá. Un Exu regido por Iemonjá. Entonces, vámonos aos encantados. Quando a gente fala de Exu Mirim, a gente está falando de alguém que rege o nada. Velho, como é que você vai imaginar o nada? Eu já tentei imaginar uma tela branca de cinema. Uma tela branca de cinema é uma tela branca. Já tentei imaginar tudo escuro, preto e vazio. Ainda é um lugar. Então eu sei a dificuldade para a mente humana, até eu conseguir chegar a visualizar o nada, foi um processo assim, meditativo junto a Exu Mirim de muito tempo. Foi muito tempo incorporando o morceguinho e entendendo de onde ele vem do nada. E aí, nesse sentido, a gente entende o seguinte, ó, o nada ainda é muita coisa. Não, então, o nada ainda é muita coisa pra gente imaginar, porque é difícil imaginar nada, porque a gente vive num mundo material, natural, né, no plano natural. Como é que você vai imaginar alguém que rege o nada? Quando a gente imagina Exu, regente do vazio, a gente consegue imaginar, por exemplo, uma caixa vazia. Agora, quando você imagina o nada, nem a caixa tem. O mais próximo do nada é não imaginar e ter consciência de que não está... E por aí, cara. É por aí. É ter consciência de... E eu fiz vários exercícios para imaginar o nada, tá? Mergulhar no mar e ficar de olho fechado, sentindo absolutamente barulho nenhum. E mesmo assim aquilo não era nada. Eu sentia a vibração das ondas, eu sentia os sons do oceano. Então eu tentei foram várias experiências para tentar chegar à imagem do nada. 20 selinhos hoje, Carol, só temos 3. A gente vai perder Exu Mirim, velho, a última. Pra cravar na sequência de 3, assim, ó. Exu, Pombagira, Mirim, ficar tudo salvadinho lá no YouTube para poder todo mundo ver depois em sequência, maratonar 3 lives sobre esquerda na Umbanda. E para quem ficar até o final ainda vai ter lançamento. Então, assim,
Tal como o regente do campo das intenções, você começa a entender Exu Mirim da seguinte forma: você intencionou, Exu Mirim já está ali. Só que quando você pensa que está intencionando, você já está na segunda intenção. A primeira intenção, em Exu Mirim, o Mistério Revelado, se eu não me engano, não, o livro de Exu Mirim, Orixá Exu Mirim, Pai Rubens Saraceni, ele fala da segunda, terceira, quarta, quinta intenções. Agora temos 4, isso aí, Carol, graças a Deus, gratidão. Porque a primeira intenção nunca é a primeira intenção. A primeira intenção é o simples ato de intencionar. Então, se você acha que aquela foi sua primeira intenção, você olhou para uma pessoa e resolveu dar uma moedinha para ela na rua. Dar a moeda não é a intenção. A primeira intenção foi intencionar alguma coisa. A segunda intenção é ajudar. A terceira intenção é dar a moeda. A quarta intenção é sentir o que você vai sentir de bom depois que você deu aquela moeda para aquela pessoa. Exu Mirim está vendo todas essas intenções. E é nesse sentido que se fala que Exu Mirim é um grande cortador de magia negativa, né? Um grande desfazedor, descriador, consumidor de magias negativas. Porque muitas magias negativas começam, né? Todas as magias negativas começam no campo das intenções. E aí, se você tem um relacionamento de fato com Exu Mirim, sempre que algo negativado é enviado até você, ele está ali no campo das suas intenções, e se ele estiver devidamente ativado, e aí por isso o hábito das firmezas para a sua esquerda, ele no próprio campo das intenções, você vai ter pedido proteção no campo das intenções, a vela dele vai estar acesa, ele vai estar trabalhando ali com você. Deu para entender aí essa parte? Então, o Exu Mirim, ele não é alguém que quer evoluir para virar Exu. Ele não é alguém que foi o trombadinha do astral. Ele não é alguém que precisa encarnar necessariamente para evoluir. Ele é um ser encantado. E aí, dentro dessa história de encantaria, ele se apresenta de uma forma infantil. Agora, a forma infantil de Exu Mirim não quer dizer que ele tenha uma idade infantil, porque ele não tem idade à medida que ele nunca encarnou. Eu sei, para as 43 pessoas que estão aqui agora, 44, eu sei que talvez seja uma visão muito diferente de tudo que vocês já ouviram a respeito de Exu Mirim. Mas aí eu convido vocês agora a esvaziar um pouquinho o copo de tudo que vocês já viram em um monte de terreiro. E olha que eu já vi um monte de coisa louca, velho. Louca. E olhar, só olhar com esse novo olhar. E se fizer sentido pra você, você carrega pra sua vida. Se não fizer sentido pra você, você deixa aqui nessa live. E tá tudo bem. Tem que maratonar, cara. Porque assim, são conceitos, ó. O conceito do nada, do regente do nada, o conceito de campo das intenções, o conceito de ser encantado, o conceito de nunca ter sido encarnado, todos esses são conceitos que você pode fazer um fluxograma, organizar direitinho num caderno, fazer um caderno de estudo da esquerda. Você pega lá a primeira live de Exu, começa a fazer e termina na live de Exu Mirim, você fica com um caderninho ali com várias informações, com um curso sobre esquerda da Umbanda para vocês. Vão ser mais de 3 horas e meia, quase 4 horas de esquerda na Umbanda. Então faltam 16 selinhos aí pra gente fechar essa maratona de lives, né? Foram 3 dias fazendo live sobre esquerda. A gente tem mais 20 minutos aí, e aí a gente vai entrar num outro conceito. Se Exu Mirim tá tudo ok, a gente pode entrar num outro conceito, que é o de Pombagira Mirim. Ah, mas Pombagira Mirim não é só um Exu Mirim no feminino? Não. Porque inclusive a gente pode entender
dentro de uma visão teológica diferente, Exu-Mirim, inclusive, tal como o Orixá. Na visão teológica, que entende Orixá tal como divindade. O que é divindade? Uma parte de Deus. Então, existe uma parte de Deus que permite ao homem intencionar. Existe uma parte de Deus que deu ao homem a capacidade de ter intenção. A essa parte de Deus a gente pode chamar de Exu-Mirim. Ah, mas isso não existe no Panteão Nagô-Iorubá. Concordo com você, não existe no Panteão Nagô-Iorubá. E olha que eu tenho estudado profundamente o Panteão Nagô-Iorubá. A Teca sabe disso, minha mãe sabe disso, quem convive comigo sabe disso. Que eu tenho me aprofundado extremamente nos saberes do Panteão Nagô-Iorubá. Eu entendo que Exu-Mirim não é orixá dentro desse contexto histórico, social, antropológico. Porém, eu também entendo que a gente pode ter um outro olhar para o orixá, entender ele como uma parte de Deus, entender como uma divindade. E tal como divindade, a gente entende que se Deus permite ao homem intencionar, existe uma divindade que rege a intenção. Se essa divindade que rege a intenção pode ser chamada de Exu-Mirim, que não é esse que se apresenta no terreiro. Eita, caralho, Márcia, agora tu complicou tudo. Então, a divindade Exu-Mirim é o regente da intenção de uma partícula do próprio Deus que rege a intenção humana. O guia Exu-Mirim, que é o que incorpora para trabalhar. 5 selinhos, falta 15. Temos mais 20 minutos de live. O Exu-Mirim que incorpora para trabalhar, ele é um encantado, que é regido por essa energia dessa divindade. É imantado por essa energia dessa divindade que rege o campo da intenção. E aí, dentro desse plano dessa divindade, vivem esses encantados que ultrapassam os portais quando são chamados e incorporam nos seus médiuns. Presente Dia dos Pais. Hoje, o único Dia dos Pais. Quem me mandou? Jefferson tá aí? O único filho da casa que me mandou um Feliz Dia dos Pais foi o Jefferson. Ó, gratidão, meu filho. Pai Oxalá abençoe, tá? Pros outros eu quero ver vocês depois. Botar todo mundo pra capinar terreiro. Então, a gente entende assim. Você tem uma divindade que imanta um plano, que energiza um plano elemental à nossa esquerda. Nesse plano elemental existem seres encantados, e esses seres encantados ultrapassam os portais quando são chamados para trabalhar, se apresentam como Tranquinha, Caveirinha, Morceguinho, Sete Covinha, um nome sempre no diminutivo, e aí eles passam a trabalhar na Umbanda. Agora sim, né, Teca? E aí, a partir do momento em que eles chegam para trabalhar, eles estão aptos a falar, a dar consulta, a pedir para você fazer um banho, a pedir para você acender uma vela, a pedir para você fazer uma oferenda. Isso tudo pode ser pedido por Exu-Mirim, porque à medida em que ele está ali... Agora ninguém mais quer capinar terreno, né? A Cláudia, a Teca. Beijo para vocês. A partir do momento que ele está ali como guia, ele pode fazer tudo que os outros guias também fazem, velho. Ah não, o Exu-Mirim não pode, o Exu-Mirim é só para descarrego. E aí depois eu vou contar a história, acho que eu já contei para a maioria aqui, mas eu posso contar de novo a história da roda do Exu-Mirim. Exu-Mirim é só para descarrego, só pode descarregar. Não. Exu-Mirim tá ali para falar e perguntar para você assim, ó, qual é a sua intenção? Aí você vai falar para ele assim, a minha intenção é crescer. Ele vai falar assim, essa é a segunda. Qual foi a primeira? E qual é a terceira? E o que você está fazendo agora? Te leva à intenção que você quer? O caminho que você está trilhando é o caminho da sua intenção? Ou você tem uma intenção, mas está seguindo por outro caminho?
porque você não sabe que caminho seguir. Ele te leva a reflexões extremamente profundas. E a galera minimiza o maloqueiro do astral, velho. Porque os nomes ficam no diminutivo por causa do próprio mistério Mirim. E aí a gente vai entender por que Mirim. Se Exu é realização, a pequena realização é a intenção. Então ele traz o nome de um Exu no diminutivo. A parte menor da realização, o início da realização é a intenção. Então se Exu realiza, Exu Mirim intenciona, a parte pequena da realização é a intenção Mirim, tranquinha, caveirinha, marabozinho, tiririzinho, foguinho. Minha mãe uma vez levou um susto lá no centro espírita que a gente frequentava, né? Que a nossa família fundou aqui em São Gonçalo. Não tinha gira de Exu Mirim. O Exu Mirim aparecia dentro da gira de criança, né? Aí daí um dia o Exu Mirim foi lá na consulência, virou pra ela e falou assim: tia, eu tenho chifre e rabo. Eu não sei se a minha mãe tá aí ainda. Aí minha mãe olhou e fez assim: tem mesmo? Tipo, e qual é? Tia, eu tenho chifre, tenho rabo. E assim, aí a gente entende o seguinte: mesmo nos terreiros que não cultuam, alguns desses guias vão aparecer. E vão trabalhar ali junto à direita, meio que como crianças quimbandeiras, né? Meio louco isso. Por isso que a gente prefere abrir na gira de esquerda a possibilidade de passagem dos mirins também. E aí, ó, vamos entender agora o lado feminino dessa história. Fica aí que tem lançamento no final, Jenny. Tia, eu tenho chifre e tenho rabo. Minha mãe, ó. E aí, assim, era um Exu Mirim foguinho. O lado feminino dessa história: Pombagira Mirim, Pombodinila Mirim, Pombogira Mirim. Se Exu Mirim rege a intenção, Pombagira Mirim rege o interesse. Eita, caralho, mas tudo complicou mais ainda, nego, velho. É por isso que a live tem que ficar salva. Ainda faltam 14 selinhos. Vamos lá, meu povo. Pra gente não perder essa parada aí. Eu quero muito bonitinho botar a playlist lá no YouTube, né? Vai ficar tudo certinho. Então, assim, Pombagira Mirim, regente do campo dos interesses. Então, se você se interessa por algo, alguma coisa ou alguém, Pombagira Mirim tá ali. E aí, da mesma forma que a gente entende Exu Mirim, tal como divindade, a gente também pode, não estou dizendo que deve, mas você pode se dar a possibilidade deste olhar para Pombagira Mirim, tal como divindade que rege o campo dos interesses que vem de Olorum. Se Deus dá ao homem a capacidade de sentir interesse por, existe uma divindade que rege esse sentimento humano, que rege essa capacidade humana, que rege essa possibilidade que vem de dentro do coração, que é de se interessar. E o primeiro interesse nunca é o interesse, né? O primeiro interesse é o simples ato de se interessar. Isso Mãe Cris Egídio também escreve em Pombagira Mirim. Ale Balduino, mais um selinho. Gratidão, meu irmão. Chegamos em 7. Faltam só 13. Ó, quando chegar a 10, eu acredito que vai dar para ficar salvo. Faltam 13 minutos, 15 minutos de live mais ou menos, hein? Quando chegar a 10, quando chegar na metade, aí eu falo assim: agora eu acredito. Então, Pombagira Mirim vai reger o campo do interesse. E aí, tal como Pombagira, que é regente do desejo, olha só o mistério Mirim revelado de novo, ó. Pombagira rege o desejo, Pombagira Mirim rege o interesse, porque se interessar é menor do que desejar. Compreende? E aí a relação com toda a sua esquerda vai fazer uma
completude que a gente vai chegar lá na realização. Vou explicar para vocês isso até o final da live. Tal como Pombagira regente do abismo, Pombagira Mirim vai ser regente do precipício. O que é o precipício? É a beira do abismo. Então a gente tem Pombagira Mirim na regência do precipício. Pombagira na regência do abismo. Exu Mirim na regência do nada. Exu na regência do vazio. Tem que caber mais gente, velho. Tem que caber mais gente só para os guias da Teca, do Jefferson, da Cláudia, atender todo mundo. E eu ficar só recepcionando as pessoas assim, oi, sejam bem-vindos. Oi, quer um cafezinho, quer uma água? Axé. Então a gente tem ali um quadrante energético que vai nos levar até a realização. E aí essas pombagiras mirins também vão trazer nomes de pombagira no diminutivo. Rosinha Caveira, Ciganinha da Estrada, que bonitinho. Bonitinho que vocês não viram elas trabalhando ainda. Ciganinha da Estrada, Rosinha Caveira, Mulambinho, Farrapinho, Padilhinha, nomes no diminutivo. Ok? Tranquilo? Então você pode entender a divindade Pombagira Mirim e você pode entender a guia Pombagira Mirim. Essa guia de trabalho era uma menininha que morreu em situação de vulnerabilidade social? Não. Também é um ser encantado de uma dimensão paralela à esquerda que se apresenta de forma infantil, mas nunca encarnou. Não é o espírito de uma criança, de uma menina que desencarnou em situação de vulnerabilidade social. Também é um ser encantado, porém ele se apresenta na polaridade feminina. Ana Cláudia tá a rainha da esquerda, velho. No final dessas 3 lives, a Ana Cláudia vai ganhar o título de Dona Rainha das 7 Encruzilhadas. Tem que fazer um ponto pra ela. Não tem aqueles negócio de jogador de futebol que pede música no Fantástico? Gratidão, minha irmã, por estar colaborando tanto dentro dessa sequência de lives, tá? Patrocinando as lives, literalmente, né, Stephanie? Gratidão. Porque eu sei que todo mundo, muitas vezes, muita gente gostaria de ajudar e não tem como agora. Então, quem pode ajudar, ajuda. É assim que funciona, né? Um dá a mão ao outro. Então, a gente começa a entender divindades, Orixá Exu, Guardião do Vazio Absoluto de Olorum, Senhor do Campo das Realizações. Você começa a entender o guia Exu, aquele que se apresenta, aquele espírito humano. Aí quando a gente está falando de Exu adulto, né? Pai Rubens separa assim, Exu adulto e Exu criança. Quando a gente está falando de Exu adulto, a gente está falando de um espírito humano, que já teve na carne. Quando a gente está falando de Pombagira adulta, a gente está falando de um espírito humano que já teve na carne. Quando a gente está falando de um mirim, a gente está falando de um encantado que nunca encarnou. Tanto o Exu Mirim quanto a Pombagira Mirim. Quando a gente está falando de divindade, a gente está falando do Senhor do Campo das Realizações de Olorum, Guardião do Vazio Absoluto. A gente está falando da Senhora do Campo dos Desejos de Olorum, Guardiã do Abismo. A gente está falando de Exu Mirim, tal como divindade, a gente está falando do Senhor do Campo das Intenções. Não estamos falando de fulaninho, mirinzinho. Dá um cigarro aí. Porra, pelo amor de Deus. Que nojo que eu tenho disso. Asco. Dá um cigarro aí, tia. Que dá um cigarro aí, tia? O quê? Para de mistificar, ó, médium tonto. Vai estudar. Desculpa, às vezes eu fico meio pistola, tá?
Carmen, axé, minha irmã. Carmen trabalhou muito, me ajudou muito na época a fazer acupuntura, fazer realinhamento de chakra corgonite com ela. Muito bom, cara, ver você por aqui. Axé, minha irmã. Jenny, se sumiu o som, entra... Isso, vai e volta. Então aí quando a gente começa a falar do Senhor do campo das intenções, guardião do nada. Aí o cara vem e fala assim, dá um cigarrete. Velho, dá vontade de dar uma bolacha. Fala assim, ó, vai, senta ali no cantinho, vai ler, depois você incorpora, tá? Depois você volta a incorporar. Primeiro vamos dar uma leiturinha aqui. Quando a gente está falando de Pombagira Mirim, a gente está falando da senhora regente do campo do interesse humano, que rege o próprio precipício, que vem antes do abismo de Pombagira. A gente não está falando da menininha maloqueira. Dá vontade de dar muita bolacha. Então, porque assim, acaba sendo uma postura que vai modificar muito a imagem e que às vezes não passa uma imagem bacana. E aí eu posso dar um exemplo, fato verídico, de que esse tipo de postura não colabora. Essa postura do me dá um cigarro aí, tia. Vou pular o muro do terreiro para puxar uma maconha. Esse tipo de postura não colabora. Certa vez, em um terreiro qualquer, estava acontecendo a roda dos... Era uma gira de esquerda, e nessa gira de esquerda tinha a roda dos Exu Mirim. Você passava na consulta com o Exu, e aí, dependendo da sua situação, o Exu falava assim, ó, você está precisando ser descarregado, você tem que entrar na roda do Exu Mirim. Aí a pessoa fazia assim, bom, o Exu mandou, né? Eu vou entrar na roda do Exu Mirim. No outro canto tinham alguns médiuns incorporados com seus Exu Mirins. E aí ele chegava, você entrava no meio de uma roda, literalmente, no meio de um círculo, e aí aqueles Exu Mirins trabalhavam ali você te descarregando. Quando você ia sair da roda do Exu Mirim, tinha um cara incorporado com o Exu Mirim dele. Não por coincidência, esse cara não era uma menina de 1,50 m, 37 quilos. Era um cara negro, grande, forte, com uma bandeja na mão. E aí quando você ia sair, ele falava assim, ô tio, um armário desse tamanho. Ô tio, ó, Exu Mirim te descarregou. Agora o que você tem para perder para nós? E as pessoas ficavam constrangidíssimas. Porque o cara não deixava a pessoa sair dali antes que ela tirasse alguma coisa da carteira. Uma moeda, um balagandã, qualquer coisa para colocar naquela bandeja ali. Tinha que ter uma paga. E a pessoa não tinha sido avisada que ia ter uma paga, não. Ela entrou na roda ali e na hora que ela ia sair, tinha um cara gigante na frente falando assim, meu irmão, tu não vai sair daqui se você não perder uma parada para Exu Mirim. Então, Érica, tem que ter merecimento, eu acho que tem que estar disposto. Tem que estar disposto. E tem que abrir o seu olhar para entender o olhar de um ser que nunca passou pela carne. E aí eu posso também te dar o exemplo do meu trabalho junto ao meu Exu Mirim. Meu no sentido de que me acompanha na minha família espiritual, que eu tenho a honra de trabalhar com ele, que chamo ele de meu amiguinho. Mas, assim, é um trabalho incrível, porque é um trabalho extremamente voltado para fluxos energéticos. Ele trabalha o tempo inteiro de olho fechado. Ele só abre o olho na hora que ele precisa falar com você, que ele percebe que você precisa de uma conexão visual, porque para ele a conexão visual não é importante.
Eu tenho questionamentos até com relação a se a forma humana para eles é importante ou não. É por isso que na capa dessa live eu não coloquei, pedi para a Teca falar assim, Teca, bota uma fumaça. Não coloca aquela forma daquele menininho negro de chapeuzinho vermelho e preto com fio de conta. Não, coloca uma fumaça. Porque eu tenho, Márcio, tá? Isso é uma coisa que vem de mim. Eu tenho dúvidas com relação à necessidade deles assumirem forma humana. Eles nunca foram encarnados, então eles podem ter a forma que eles quiserem. E tem na vivência com o morceguinho, por exemplo, eu tenho certeza que aquilo ali não tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça em cima do pescoço, uma cara normal igual a nossa. Não tem. Ele não usa o olho para ver. Trabalha extremamente perto do chão, extremamente telúrico. Uma energia extremamente telúrica. Ele sente sua energia assim, ó, igual um bichinho. A forma que quiserem, inclusive forma nenhuma. Por isso que eu pedi pra você botar a fumaça lá, né, amor? Nunca vi nenhum mirim no terreiro. Como é seu trabalho com sua pombagira mirim? Se parece com o do morceguinho? Não, ela parece mais humana. Porque esses exumirins que trazem o nome animal junto, um panterinho, um morceguinho, um gatinho preto, que trazem esse nome animal, eu acho que eles trazem o mistério do animal de poder junto. Isso aí é mistério ainda, tá? É louco, mas é mistério ainda. Ó, temos 12 selinhos, são 10 horas, eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta, e aí a gente tem 5 minutos, 7 minutos, pra gente terminar de fechar os nossos 8 selinhos que faltam aqui, senão isso tudo vai ficar... Ó, tem um mirim lá no terreiro que tem garra de caranguejo. É, tá vendo? Ó, é por isso que eu acho maneiro compartilhar esse tipo de experiência. Eu tenho certeza que o morceguinho usa tipo uma ecolocalização para medir energia. Ele faz um negócio tipo... Um negócio assim, ó, parece que para saber onde cada coisa tá, sabe? E assim, no início eu ficava muito assustado, porque como ele fica de olho fechado, ele se movimenta de um lado pro outro o tempo todo, de olho fechado, eu falava assim, eu vou bater de cara com alguém. E nunca esbarrei em ninguém. Louco o negócio. Ana Cláudia, 13, falta 7, hein? Agora eu acredito. Morceguinho, tudo que você descreveu é o que ele me passa. Putz, que bom, velho. Olha como é bom a gente compartilhar, né? Ele chega perto do consulente assim, ó, com a mãozinha pra trás, assim. Não sei se você vai fazer assim, né? Coloca a mãozinha pra trás, assim. Coloca a mão pra trás, que não é uma mão, parece uma asa. E ele chega perto do consulente e faz... E aí ele fala o que precisa falar. Como se ele estivesse sentindo a energia com esses barulhinhos, assim. É bem bacana, cara. É bem bacana. E não vem com esse papo de tia me dar um cigarro, não. Se precisar de fumar, é charuto. Se precisar de uma bebida de poder, é cachaça, com mel e limão. Não tem esse papo de cigarro, Coca-Cola. Muito menos esse papo de maconha. E o outro lembra mais ou menos assim, próximo de um macaquinho, então, eu acho legal, porque assim, as pessoas às vezes são muito conservadoras em falar de experiências de incorporação, né? É lógico que existe sempre a questão do julgamento, mas eu tô um pouco me fudendo pro julgamento, então tá tudo... É tipo um sonar de morcego, Mariana. É isso aí. Então, só antes de eu abrir a caixinha de pergunta aqui, vamos entender o seguinte. Vou fazer um exemplo aqui. Vocês preferem um exemplo com algo amoroso ou com algo material? Para a gente entender toda a atuação dos guias da esquerda. Guaraná com cachaça é normal, Luigi, porque aí você junta o doce com... Você junta a energização com o descarrego, né? O Guaraná energiza, a cachaça descarrega.
Então, cara, tem história, muita história aí. O Rick Lupion tá perguntando assim, como assim maconha? Tem muita história de Exu Mirim aí que diz que pede maconha, porque ele era maconheiro quando era novo, quando era vivo, né? E a gente não entende nem Exu Mirim como alguém que foi vivo, quem dirá como alguém que fumava maconha. Então, enfim, com algo material. Então, vamos lá. Por que é importante se relacionar com a esquerda? Anota agora, porque acho que essa live não vai ficar salva, ainda faltam 7 selinhos. Coca-Cola também por causa da escuridão, por causa do dulçor, e aí mistura com cachaça, que tem um elemento de descarrego. Então vamos para o campo dos ganhos materiais, né? Vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta. Ou pelo menos eu acho que todo mundo gosta, porque eu sou apaixonado e eu acabo achando que todo mundo gosta também. Carro. Todo mundo aí gosta de carro? Vocês gostam de carro? Então vamos entender assim, o seguinte, ó, você passou de ônibus em frente a uma concessionária e viu um carro bonito assim que você gostou muito, um Mitsubishi Pajero. Você viu um Mitsubishi Pajero assim lindão, branco, nossa. Aí você passou e fez assim, interessante. Interessante. E aí você passou pela concessionária e achou interessante. Quem estava ali no campo do interesse, quando você bateu o olho e se interessou, porque isso pode acontecer com uma pessoa também, você pode passar por ela na rua e falar assim, que pessoa interessante. E pode ficar só no interesse. Pode ficar só no interesse. Você achou interessante, ponto, acabou. Falta 7 selinhos para salvar. Só que aí você achou aquilo tão interessante, aquele interesse cresceu tanto em você, que você começou a ter a intenção de ter aquele carro. Bom, estou com a intenção de comprar aquele carro. Quando você tem a intenção, o que você vai fazer? Bom, vou ver quanto custa. Vou ver quanto sai um financiamento. Não façam isso, juntem a grana e comprem. Vou ver quanto sai o financiamento, vou ver quanto que eu preciso dar de entrada. Eu vou tentar aqui me organizar para comprar esse carro. Você está no campo da intenção. Quem está trabalhando ali? Exu Mirim. Então, se você quer ampliar o seu campo do interesse, você trabalha com Pombagira Mirim. Quando você chegou ao campo da intenção, você trabalha com Exu Mirim. Aí você intencionou tanto que aquela intenção passou a ser desejo. Não, agora eu quero esse carro, eu vou comprar esse carro, eu tenho o desejo de ter esse carro. E aí você vai começar a juntar dinheiro, você vai começar a pedir um empréstimo no banco, você vai conversar com o seu gerente para ver como é que é o financiamento, você vai na concessionária, você vai pedir para abrir o capô do carro, você vai entrar dentro do carro, vai pedir para ligar a chave, vai fazer um test drive. E aí o desejo está estabelecido. O desejo está estabelecido na parada ali, tu já está desejando a parada. Tu já se sente dono daquele carro, tu já está com ele, já é seu. Mas ele ainda está no campo dos desejos, porque tu não assinou o contrato ainda. Quando você vai lá, faz o cheque, pelo fim do Pix, né? Cheque nominal, porque é verdadeiro. Desculpa, brincadeira. Não podia perder. Quando você faz a transferência bancária e assina o contrato, realização, Exu. Então, no seu próximo carro, ao invés de colocar foi Exu que deu, bota assim, ó, foi a esquerda que me proporcionou. 14 selinhos, faltam só 6. Deu para entender? Então, quando eu falei isso na live de Pombagira, quando eu cerceio a possibilidade do próprio ser humano se relacionar com a sua esquerda, eu cerceio a possibilidade dele se relacionar com o seu próprio interesse, com sua própria intenção, com seu próprio desejo, com sua própria realização. E um não anda sem o outro. Não há intenção sem interesse, não há desejo sem intenção, não há realização sem interesse, sem intenção, sem desejo. Eles se unem numa polaridade, é disso que a gente está falando. Para a gente fechar essa sequência de 3 lives, a gente entende que
essas 4 linhas de trabalho, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, se unem numa polaridade que levam o ser humano à realização. Além de tudo que a gente já falou sobre trevas, abismos, encruzilhadas, etc, 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 se a gente entende esses campos de atuação, a nossa relação com a esquerda fica tão mais leve. Quando falta vontade de realizar, a gente tem que ter um relacionamento mais profundo com o Exu, para pedir para que ele vitalize o seu campo das realizações. Porque às vezes a gente tem o desejo, mas tá com medo, né? Tá travado. O medo trava, né, filho? E aí a gente segura na mão de Exu. Tá com medo? Segura na mão de Deus e vai. Na mão esquerda. Na de Exu. 15 selis, faltam 5. Vou só ler as perguntas que estão aqui. Vamos lá. Nossos animais de estimação podem ser Exus ou Exumirins? Na Calunga tem muito cachorro. Érica, assim, não haveria a necessidade de um Exu ou de um Exumirim se apresentar como um animal de estimação, tá? A gente entende que os animais às vezes podem ver coisas que estão fora do nosso campo de visão, mas o animal não é um Exu. Esse Exu ele vai se apresentar incorporado em um médium, um humano. Até porque a composição de chakras, aí eu posso te dar uma explicação que não é só uma opinião minha de que o cachorro não é Exu. A composição dos chakras de um animal de estimação é diferente da composição dos chakras de um espírito humano, compreende? Então, um espírito humano se acopla a outro espírito humano, tá? Ele não vai ficar acoplado ao espírito de um animal ali, tipo, rondando e tal. Na Calunga tem muito cachorro, porque geralmente os coveiros acabam alimentando os cachorros e cuidando dos cachorros, tá? Mas a gente pode dissociar isso aí tranquilamente. Existe sim a questão dos animais de poder que acompanham esses Exus, Pombagiras, esses mirins no mundo espiritual, mas não necessariamente é o doguinho que está ali no cemitério, porque o coveiro está cuidando bem dele, e é só isso, é o parceiro do coveiro que fica ali durante a noite, tá? Vamos lá. Cláudia, dizem que eles vão aonde Exu e Pombagira não entram. Por serem pequenos e às vezes fazerem imperceptíveis, mas isso não procede. Não é isso, né, Cláudia? A gente sabe. Não é que eles entram onde Pombagira e Exu não entram. Eles acessam campos diferentes dos campos de Exu e Pombagira. Então, enquanto Pombagira está acessando o campo do desejo, a Pombagira Mirim está acessando o campo do interesse. Enquanto Exu acessa o campo da realização, Exu Mirim tá acessando o campo da intenção. Então não é uma questão... O doguinho é só o amigo. E é parceiro do coveiro ali de noite. O coveiro deve ficar ali, pô, mó tristão. E aí o doguinho faz companhia. Inclusive tem um chato pra caramba que latina o tempo todo. Então... Não é que eles... porque ele é pequenininho, ele vai passar por ali e o Exu adulto não passa. Não é bem por aí. É porque ele acessa campos diferenciados dos campos que são acessados por Exu, tá? E Pombagira Mirim acessa campos que são diferenciados dos de Pombagira Mirim, tá? Então temos 17 selos, faltam 3 e só falta ler as perguntas aqui pra gente fechar a live, galera. Jefferson, mas eles poderiam se revestir de animais em alguns momentos? Cara, eu acho que em momentos de extrema necessidade, né, para se apresentar como um animal. Então, assim, você tá num lugar que é ermo, que é afastado, e de repente você vê e pousou do seu lado uma coruja, ficou te olhando. A gente pode pensar que aquela coruja foi uma enviada de não sei o que e tal. Qual é a necessidade daquele guia realmente se materializar, seja na forma humana ou seja na forma animal, né? Passou um gato preto aqui, pô, era o Exu. Se a gente ficar nessa noia, velho, aqui no condomínio tem um monte de gato aqui, tipo, rondando. Ontem, inclusive, veio mexer no meu lixo. Eu ia falar assim, pô, o Exu tá virando lixo. Então, a possibilidade de materialização existe, tá? Existe. Um guia é capaz de se materializar em diferentes formas. Deixa eu ajeitar meu tupete.
Pronto. Caraca, tô ficando de cabelo branco ensinando Umbanda. Meu Deus do céu. Existe a possibilidade. 18 selos, tá chegando. Agora, realmente é necessário ele aparecer como um animal? Se for necessário, vai aparecer. Deixa eu ver. Stephanie Antônio Henriques. Tem algum elemento em comum de Exu e Pombagira Mirim para usar em firmezas? Pode fazer uma para os dois? Então, Teca, a firmeza de Pombagira Mirim vai levar elementos femininos. Os mesmos elementos que vão numa firmeza de Pombagira, por exemplo. Tá? Só que a gente vai acessar o mistério Mirim. Então você vai usar um alguidarzinho pequeno. Ana Cláudia, patrocinadora da live Rainha das Sete Encruzilhadas, mais um selinho, axé. Você vai usar um alguidarzinho pequeno, você vai usar rosinha mosqueta, sabe aquela rosa pequenininha? Você vai usar um cálicezinho menor para colocar um vinho, champanhe. Você vai usar coisas pequenas para acessar o mistério Mirim. Então, Pombagira Mirim é uma oferenda de Pombagira pequena. Exu Mirim é uma oferenda de Exu pequena. Qual é a característica principal que acaba entrando muito nessas oferendas? Os cítricos. Os cítricos. E a mistura do azedo com o doce. Para a gente poder compreender as intenções e interesses azedas e doces. Tá? Mas os elementos são elementos que vão geralmente estar relacionados à esquerda como um total, acessando a esses mistérios do mirim, do pequeno. O que seria o Exus metá-metá? Metá-metá é um conceito que vem do candomblé, né? Que metade do ano é feminino, metade é masculino. Deixa eu ver mais aqui, ó. Correia. Com uma pedra para Exu Mirim e Pombagira Mirim. Cara, as mesmas que você pode usar para Exu e Pombagira, tá? Só que você pode usar... Faça um estudo, uma live sobre cigano. Sim, senhora, dona Ana Cláudia. A Ana Cláudia agora tá com moral aqui para pedir qualquer coisa. Próxima live, ciganos não bando. Os mensageiros de Egunitá, da libertação, da purificação, da iluminação. O que eu tava falando? Louco, velho. Foi o Correia. Pedra. Pedra de Exu, pedra de Pombagira, velho. Tá? Você pode trabalhar com as mesmas pedras. Pedras vermelhas, na intenção de Pombagira Mirim. Pedras pretas, geralmente, na intenção de Exu Mirim. Batemos. Pedra, então, Teca. Tá ruim aqui o negócio, famílias. Vamos lá, eu queria saber por que Exu, quando incorpora, fica com as mãos para trás. É a tensão muscular causada no corpo do médium. No início. Então, quando o Exu incorpora, o corpo todo tensiona, o médium geralmente se curva e as mãos vão para trás. Só que esse momento de tensão, ele vai passando, você vai soltando os dedos, a não ser que, por exemplo, no caso de um morceguinho, ele continue usando os braços como asas. E não tira o braço aqui de trás, assim, o tempo todo. Mas, deixa eu até chegar aqui a câmera pra cá, ó. O braço aqui de trás, assim. Aqui. Agora, o Exu adulto, ele pode chegar aqui e aos poucos o médium vai relaxando. Isso é educação mediúnica. Isso é desenvolvimento mediúnico. Depois relaxa, se solta. Não precisa ficar com os dedos em garra, não tem necessidade, tá? Você pode ir soltando. Mas a primeira pegada energética é de contração pauleira, porrada, tá? Então vamos fazer o seguinte, essa live ela vai ficar salva. Mas antes da gente fechar essa semana, né? Antes de eu agradecer vocês, eu vou entregar uma última surpresa aqui. A gente está terminando de fazer mais um e-book, o Essencial Esquerda. Então ele vai trazer toda essa conceitualização das lives num livro. Tudo que é Exu, que é Pombagira, práticas para Exu, práticas para Pombagira, o que é Exu Mirim, o que é Pombagira Mirim, práticas para Exu Mirim, práticas para Pombagira Mirim. Tudo isso vai estar
num e-book chamado Essencial Esquerda, que deve sair até o dia, Stephanie, até o dia 10, né? Mais ou menos. Então, a gente vai fazer um bem bolado aqui agora. E aí também tem uma outra questão. A gente vai começar um novo estudo sobre Exu. Até dia 10 vai sair o e-book novo de esquerda. Essencial Esquerda na Umbanda. Então tudo que a gente falou nessas 3 lives vai ter um resumo lá no e-book e você vai ter as 3 lives no YouTube. Então você pode ler o e-book e estudar na live. Então tudo que eu falei na live vai estar no e-book, tudo não, né? Um resumo do que eu falei na live vai estar no e-book e vai estar salvo no YouTube. Então você pode bater essa bola entre a live, o e-book e ir estudando, tá? Então vai ter um e-book especial que resume essas 3 lives de esquerda na Umbanda. A gente também vai abrir um estudo novo sobre Exu, da África ao Novo Mundo. O que a gente vai abordar dentro desse estudo? A gente vai abordar os vários aspectos de Exu, desde o seu culto primordial nas nações Nagô e Yorubá, desde o seu culto primordial lá no leste do Níger, até a sua chegada ao Brasil como Orixá primeiro, depois como guia de trabalho e como o Exu sai da África de Orixá da comunicação e da virilidade e chega ao Brasil como guardião tranca-rua, tiriri e marabô. Como essa trajetória de Exu. A gente vai fazer um grupo de estudo sobre isso. Quem quiser participar do grupo de estudo, vai me mandar uma mensagem no direct e falar assim, tô interessado nesse estudo aí, tá? Deixa eu ver o que a Jess perguntou aqui. Não tem pergunta sua aqui, Jess? Tem. Nossos animais de estimação. Pode utilizar algum tipo de amuleto no dia a dia de pombagira? Pode. Qualquer tipo de amuleto que a pombagira cruzar. Pode ser um cordão, uma pulseira, um anel. Tá? Eu tenho um anel que seu caveira usa sempre. De vez em quando eu coloco, mas é muito pesado. Eu sinto a densidade energética, então eu só coloco quando precisa mesmo. Mas pode, é só o guia cruzar ele para você, tá? Então, é o seguinte. Então, para não ser enganado é estudar, Jenny. É isso mesmo, Jenny. É estudar. Para não cair no conto do vigário, o negócio é estudar. Então, assim, qual é a jogada agora? Qual é para quem ficou aqui até o final da live, para quem fez companhia até essas quase 4 horas de estudo, foram quase 4 horas de estudo sobre esquerda na Umbanda que eu entreguei aqui para vocês, graças a Deus, graças a Exu, graças a Pombagira, graças aos mirins. Quem fizer a pré-compra do e-book, quem comprar ele antes de sair, ganha o e-book de Padê junto, 0800, tá? Então você pode já garantir o teu e-book antes dele sair. E aí manda um direct e fala assim, eu vou querer o e-book. E aí você já pode, já te passa os dados para transferência, já transfere o valor do e-book. A gente vai anotar todo mundo que precisa receber o e-book quando é um pré-lançamento, tá? Então, todo mundo que quiser receber esse e-book já vai mandar um direct, já vai ter o nomezinho anotado, já vai estar lá garantido o teu e-book. E aí quando você for receber o teu e-book Essencial Esquerda, você recebe o Essencial Padês junto, tá? Então a partir da hora que eu fechar a live aqui, já pode mandar direct para mim dizendo se quer estudar, se quer fazer parte do grupo de estudo sobre Exu da África ao Novo Mundo, ou se quer já garantir o seu e-book, já comprar o teu e-book na pré-venda para poder ganhar o e-book de Padê junto, ok? Ou se quer os dois, eu quero estudar Exu e eu quero esse e-book aí e eu quero ganhar o e-book de Padê junto, beleza? Então, galera, muita gratidão por esses momentos de troca maravilhosos que a gente teve. Eu vou pedir para vocês ainda mais um favorzinho só, compartilhem conteúdo da página para o algoritmo do Instagram entender que a gente é relevante, tá? Então você pode compartilhar nos seus stories e marcar a gente que eu te reposto, beleza?
para a gente poder rodar esse algoritmo do Instagram, ele entender que o nosso conteúdo é relevante e distribuir para mais gente. É importante nesse momento de mudança de algoritmo de Instagram a participação de vocês, comentando nas fotos, curtindo, salvando e principalmente compartilhando nos seus stories e marcando a gente. Joga pro teu story e marca lá, @umabanda. Eu vou ver que vocês fizeram isso e vou recompartilhar vocês e a gente vai fazer a rede social rodar, tá bom? Terminando aqui, eu já começo a upar a live pro YouTube. Amanhã, provavelmente por volta de meio-dia, ela já tá prontinha, liberada para vocês assistirem de novo. Gratidão, Laro e Exu, à esquerda da casa é Mojubá. Axé.